Dificuldade para precificar. Então, essa é uma questão que a gente trabalha dentro do treinamento Massoterapeuta de Sucesso, tá? E a gente vai conseguir te ajudar nesse aspecto. Embora, né, de base, eu já te dei, não só para você, mas para todas as pessoas que estão lá no meu canal do YouTube, muita orientação em relação a isso, tá? A diferença de quando a gente entra no treinamento é que eu consigo te ajudar de modo mais específico, de modo mais direto, analisando a sua realidade. Aqui eu não consigo ficar te perguntando tete a tete como que é o seu caso, qual que são os seus custos fixos, o que você entende como salário, tá? Então, acaba ficando uma coisa mais de orientação mesmo, de ajuda. E é isso que eu posso te fazer. Então, lembra lá, 5 passos para você precificar seu serviço. Você precisa saber quais são seus custos fixos, quais são seus custos variáveis. E o mais importante é você precisa entender quanto que você precisa ganhar por atendimento, que somado o total de atendimentos que você vai realizar no mês, gere a renda que você precisa. Qual que é essa renda, professor? É o quanto que você tem que ganhar de dinheiro para pagar suas contas. Ah, eu preciso de pelo menos R$ 3.000 livres para poder pagar minhas contas. Beleza. Então, se você atende numa média, e aí chutando para baixo, tá? De 10 clientes por semana, se você atende numa média de 10 clientes por semana, para você poder faturar 3.000, e aí você vai ter 40 clientes no mês, né? Então, vou até pegar a calculadora para não dar erro aqui, ó. 40 clientes no mês, 40 clientes por mês, e você precisa de 3.000, tá? Então, vamos lá, vamos zerar aqui. Então, eu preciso de R$ 3.000 dividido por 40. Isso chutando bem baixo, atendendo bem pouco. Significa que você precisa de R$ 75 considerando o seu salário. É isso que precisa sobrar para você no final do mês. A gente tem custo fixo, variável, salário, imposto e depois o lucro da empresa. São 5 partes que compõem. Geralmente, custo fixo e custo variável não vão passar de um total de 20, 30%. Acabam ficando, né, 35, no máximo 35, 40%. Se passar de 40, você tem que dar um jeito de diminuir, tá? O ideal é ficar entre os 30% do valor da sua sessão. Ficar entre 30% do valor da sua sessão. Só que vamos supor que você fez lá, né, a sua precificação, você viu o seu custo fixo, dividiu por esse número de atendimentos, você tem R$ 1.000 de aluguel, né? Você vai colocando no papel. E aí vamos supor que deu R$ 35. R$ 35, custo fixo e variável, cobrindo tudo por atendimento. Então vai ser 75 mais 35, tá? Já deu R$ 110. De modo geral, quando você está começando, né, as pessoas não costumam pedir imposto. Você não tem tanta a necessidade de criar um fundo para você poder estar se atualizando, reciclando, comprando materiais caso venha a ter uma avaria, venha a quebrar, tá? Mas é interessante você pensar nisso. Então, eu colocaria mais 10%, então somaria pelo menos mais R$ 10 para isso, tá? E o preço mínimo teria que ser R$ 120. E aí, pode ver, se você tirar seus custos, deixar R$ 10 numa poupança todo mês e atender só 40 pessoas, vai sobrar R$ 3.000 no final do mês para você. Ah, professor, mas e se eu atender mais clientes? Você tem dois caminhos. Ou você mantém o preço, tá? E consegue aumentar seu lucro. Então, se eu atender 40, eu ganho 3.000.
se eu atender 20 a mais, metade a mais, se eu atender 60 clientes no mês, eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar 4.500 livre. Se eu dobrar o número de atendimentos, se eu atender 80 clientes no mês, no valor de 120, de acordo com essas contas, quanto que eu vou ganhar no final do mês? R$ 6.000, livre, pagando aluguel, pagando as contas, pagando os descartáveis, pagando tudo variável. Então, é isso. Ah, não, professor, o outro caminho. Eu quero diminuir o valor do meu preço, porque se eu cobrar isso, o pessoal aqui não vai atender. Então, eu vou atender mais gente no valor menor. Então, eu posso colocar aqui, ó, eu vou atender 80, eu preciso ganhar 3.000, né? Eu preciso ganhar 3.000 dividido por 80 clientes por semana. Então, dá 37,50. Vamos arredondar ali para R$ 40, tá? Então, se você atender 80 clientes vezes R$ 40, no final do mês vai sobrar R$ 3.200 para você, é o que você quer. Então, de acordo com a nossa conta aqui, fazendo o preço, ficaria quanto? Quanto que a gente falou? Ó, R$ 40 é o seu salário, mais 35 dos seus custos, tá? Mais 35 daria o quê? 40 mais 35 dá 75, certo? Depois mais 10, então o seu preço, ao invés de 120, fica no valor de R$ 85. Só que você tem que atender mais gente para poder ter esse salário fixo livre de 3.200 para você poder pagar suas contas. De fato, tem nisso aqui. Faz sentido para você, Mirna? Entendeu? Quem dera, a Márcia falou assim, ó, quem dera 80 clientes no mês. Um mês, ele tem 30 dias. E gente costuma trabalhar 6 dias por semana. E a gente tem 4,5 semanas em média por mês. Se eu trabalho 6 dias vezes 4,5, isso me dá 27 dias de trabalho no mês, tá? Muita gente arredonda para 25 dias trabalhados. Se você quiser atender 80 clientes, se você conseguir atender 80 clientes, e aqui não necessariamente são 80 clientes, podem ser 80 atendimentos, porque o cliente pode ser o mesmo, né? O mesmo cliente pode fazer mais de uma vez por mês, concordo? Até 4 vezes. Então, 80 atendimentos não quer dizer 80 clientes, Márcia, só para deixar claro também, mas eu acho que você entende isso, né? Dividido por 25 dias trabalhados no mês, equivale a 3,2 clientes. Ou seja, você precisa ter numa média, se você atender uma média de 3 a 4 clientes, tá? Você vai conseguir esse resultado. Olha que incrível. Não é muito, na verdade, não é muito. Média de 3 clientes por dia, quando você está falando numa semana de 6 dias trabalhados, né, para você atender 3 vezes 6 dá 18. Você costuma trabalhar mais de sexta a sábado, quinta-feira, né? E menos nos outros dias. Então, às vezes pode ser segunda, 0, terça, 2, quarta, 3, já foram 5, quinta, 4, já foram 9, sexta, eu atendo 6, já foram 15, e aí sábado eu atendo mais 4. Já passei dessa média. Olha como que é possível isso.